Olá, pessoal do terceiro ano, boa noite. Pessoal, estamos começando hoje a nossa terceira aula, certo? Relacionados ao quê? As funções oxigenadas, tá? Primeira semana, né, que a gente teve, a nossa primeira aula, tivemos o quê? Introdução a essas funções oxigenadas. Na segunda tivemos também o quê? Trabalhamos com funções oxigenadas, mas nos restringimos a algumas, tá? Já agora, na nossa terceira aula, vamos falar sobre o quê? Os ácidos carboxílicos e seus derivados, tá bom? Então, temos hoje uma boa aula, beleza? Bem, pessoal, vamos começando aqui então com os ácidos carboxílicos, tá ok? Qual a característica principal dos ácidos carboxílicos, certo? Seria a presença da carboxila, tá? Carboxila seria esse grupo funcional aqui, COOH, tá? Abreviadamente, né, como o nome do termo está dizendo, é COH dessa forma, tá? Então, às vezes, quando você não tem um espaço, o livro não tem um espaço disponível, né, ele escreve dessa maneira, tá bom? Então, o que é que acontece? O grupo funcional COH, certo? O que ele faz? Ele normalmente se apresenta no final, certo? Da estrutura, tá certo? Ou no começo, tá joia? Com esse aspecto, tá? Essa quantidade de oxigênio, tá? E seria, no caso, então, ligado ao grupo hidroxila, tá? Então, por isso que é carboxila. Vamos aqui, então, as suas classificações, tá? Temos, então, aqui embaixo classificação em relação aos tipos, né, de grupos, né? Então ele pode ser alifáticos, né, ou aromáticos. Alifático, né, só lembrando, é aqueles que podem, né, até com cadeias fechadas. Então cadeias abertas, cadeias fechadas são alifáticos, tá? Mas os aromáticos são aqueles que apresentam, né, cadeia, né, formando um anel benzênico, tá bom? Então no caso aqui, isso aqui é um alifático, tá? É o ácido acético, muito importante você saber dele, ele vai aparecer bastante, tá? O ácido acético é essa estruturazinha, tá? CH3 ligado ao COH, tá bom? Então, ele é o grupo alifático, tá? E o ácido benzoico, né, que no caso aqui tem o anel benzênico, tá ligado à carboxila, tá ok? Já na outra classificação seria em relação ao quê? A quantidade de carboxilas, tá? Então, monocarboxílicos, dicarboxílicos, quer dizer o quê? Que tem um grupo, né, o funcional COH, né? Quando é dois grupos, né, COH, né? Então, isso quer dizer de... E aí vai, tri, tetra, assim por diante, ok? Vamos, então, à nomenclatura, joia? Como é que eu devo escrever, então? Lembrando, pessoal, já que é um ácido, tá? Primeira palavra, ácido, tá? Ácido, no caso aqui, a primeira, né? Metanóico, tá? É como se fosse o metano, né? Só que você lembra, né? Metanóico, tá? Então, por que é metanóico, professor? Por que é met, né? Porque, pessoal, só tem um carbono, tá bom? O carbono do grupo funcional a gente conta, tá ok? Então, no caso do ácido acético, de novo, né? Porque ele é chamado também de etanóico, né? Ácido etanóico, porque ele tem dois carbonos, né? Na sua cadeia. Então, ele pode ser chamado acetanóico ou ácido acético, tá? Muito comum, né? Substância, né? Do vinagre, tá? Ácido butanóico, por exemplo, ácido butanóico tem o quê? Tem quatro carbonos, tá bom? Então, eu conto um, dois, três, quatro carbonos, but, né? But, então, but quer dizer o quê? Tem quatro carbonos, ácido butanóico, tá? Outro exemplo, tá? Temos aqui com radical metil. Lembrando, pessoal, aquela preferência, tá? Quando você tem grupo funcional, tá? A gente conta a partir do grupo funcional. A gente não conta a partir do primeiro carbono da cadeia, não. O primeiro carbono da cadeia seria, né, o do grupo funcional, né, a carboxila, tá? O COH, tá? Então, eu conto 1, 2, 3, 4, 5 carbonos. A cadeia tem 5 carbonos. E onde está localizado o radical? No quarto. Então, é ácido 4 metil, né, que só tem um carbono radical, pentanóico, tá? Então, ácido 4 metil pentanóico. Joia? Vamos então aos derivados, tá? Derivados dos ácidos carboxílicos. Joia? Então temos o que? Temos os sais, tá? Por quê? Porque você lembra, né, que a gente já falou que o grupo funcional, né? O grupo funcional, a carboxila, né? Ele está ligado ao COOH, né? Que parece uma hidroxila, né? Então, no caso aqui é a hidroxila, você vai tirar o hidrogênio e no lugar você vai botar um sal, né? Então, no caso aqui, você pode botar o sódio, o potássio, qualquer um deles, né? São considerados sais. Então, no lugar do hidrogênio, tá? Você colocar o quê? Botar um sal, tá? Metal da primeira família, tá joia?
Continuando aqui. O que seria então um ésteres, né? O ésteres seria a substituição do H por uma arila, tá? Então seria o quê? Um equivalente a um radical, tá? Então, no lugar do hidrogênio, tá? Não confundir com éter, né? Éter, qual a diferença do éter? Éter porque tem um oxigênio, né? No meio, né? Quebrando a sequência dos carbonos, tá? Tá bom? Então seria uma substância heterogênea, tá? Um composto heterogêneo. Então, nesse caso aí, né, a quebra, né, não aconteceu entre os carbonos, tá bom? Não houve isso aí, tá? Então, cuidado, do derivado, tá? Acontece isso, tá? No derivado, ésteres, né? Ele, o que é que acontece? No lugar do hidrogênio, que devia estar aqui, né? O hidrogênio sai e no lugar entra o grupo arila, tá? Já nitritos, o que é que acontece, né? O que acontece é quando você tem um ácido acético, tá vendo? O ácido acético aparecendo de novo, né? Que eu falei. Aí o que acontece? Ele existe a união, né? De ácido acético ou, né? Duas substâncias, dois ácidos carboxílicos, né? Que desidrataram, né? Perderam água, né? E se juntaram, né? Se unificaram pelo mesmo oxigênio, tá? Se uniram pelo mesmo oxigênio, tá? E o cloreto de ácido? Cloreto de ácido já é o quê? Já é a perda total do OH, né? Que seria o hidroxila, né? E no lugar da hidroxila, botou-se o quê? O cloro, tá bom? Então vamos ver isso aí mais direitinho, mais minuciosamente, tá bom? Sal orgânico, tá? O que, que vocês observam? Temos o ácido acético, né? Que eu já falei, o ácido carboxílico. Quando ele se une, né? No caso aí é uma base, né? Houve o quê? A formação total do sal orgânico. Por quê? Porque o hidrogênio sai, tá? Esse hidrogênio sai e no lugar dele vai entrar o quê? Vai entrar o sódio, né? No caso aí o Na, tá bom? Então formou o quê? Sal orgânico, tá? O aceto, no caso aqui, o acetato de sódio, tá? E aí, pessoal, o que mais formou? Formou-se a água. Então, houve o quê? Uma perda de água, uma provável, né, formação de uma substância que tem ligeiramente úmida, né, devido à presença da água, tá? Então temos sal orgânico, tá bom? Qual seriam então os nomes, né? Como é que eu vou dar o nome à substância, tá? Então você conta a quantidade de carbonos, tá ok? No caso aqui eu tenho 3 carbonos, então prop, né? Só que você vai botar o quê? Propionato, tá? Aí vem o sal. No caso aqui é um potássio, então de potássio. Novamente, 3 carbonos, 1, 2, 3 carbonos, tá? 1, 2, 3 carbonos, prop, né? Aí você bota propionato de potássio, tá? Esse seria a nomenclatura, tá? Ah, pessoal, mas aqui tem acetato, né? Um acetato feito de quê? Do ácido acético, tá bom? É um termo, né? Seria um nome, né? Seria mais chamado, tá? Seria o termo, digamos assim, vulgar, tá? Então, esse seria um termo que seria não baseado diretamente na nomenclatura, tá? A nomenclatura eu acabei de falar, tá? Você bota a quantidade de carbonos e ionato e o nome do sal, tá bom? Vamos então aqui a, os ésteres, né? Então, no caso aqui dos ésteres, né, que acontece? Nos ésteres, pessoal, são a entrada do que? Do radical, né, ou a arila, ou o chamado também de alquila, tá? Então, no lugar do que? Do hidrogênio, o hidrogênio sai, tá? E no lugar do hidrogênio entra um grupo, tá? O que seria equivalente a um radical, tá? Então, por exemplo, o etanoato de etila, né? O etanoato de etila, o que é que acontece? Temos o ácido acético, né? Ele perdeu o hidrogênio, né? E entrou o C2H5. Então, é o et, né? Ou no caso aqui, etila, tá? Então, o nome dele será etanoato, porque tem et, quer dizer 2 carbonos, né? O acetato, né? O ácido acético, né? Ele tem 2 carbonos, tá? Então, perdeu o hidrogênio, virou agora etanoato de etila, tá? Então, esse seria a nomenclatura. É você botar a cadeia principal, né? Etano, aí você completa com ato, né? Ou se tiver 3, propano, se tiver 4 é butano, né? Aí vem ato de, aí o radical que vai ter, né? No lugar, ligado ao oxigênio, tá ok? Seguindo em frente, vamos então para os anidritos orgânicos. O que acontece aqui nos anidritos, tá? Temos os ácidos acéticos, tá? Um exemplo aqui. Houve o quê? Uma desidratação. O que é uma desidratação, professor? A água sai, tá bom? Então, no caso aí, é eliminada a água. Então, no caso aí, essa eliminação faz com que
os carbonos, né, se liguem, né, ao mesmo oxigênio, tá? Então, devido à perda, né, de H2O, né, houve então o quê? A comunicação, a ligação entre esses dois, né, ácidos acéticos, né, através do mesmo oxigênio, tá? Por isso que o nome dele é anidrido acético, tá? Ah, professor, mas todos são anidridos acéticos? Não, isso aí é o ácido acético, tá? Ácido acético, não esqueça, é aquele ácido, né? O ácido etanóico, tá? Então, também chamado, né? O nome, como eu disse, o nome tipo nome vulgar, né? Mas é usado, tá? É como se você fosse na farmácia, né? E pedisse o ácido escorbuto, né? Aí você, pessoal, ácido escorbuto, o que que é? É a vitamina C, tá? Então é mais ou menos isso, tá joia? O que que a gente tem mais aqui de exemplo, né? Aqui embaixo temos as classificações, né? Então também temos exemplos. Aqui é o anidrito acético, né? Esse aqui é um normal, tá? O simétrico, por quê? Porque tem, né, a mesma quantidade, né, de carbonos nas duas cadeias principais, né? Quando você tem um misto, tá? Se você tem um misto, você tem quantidades diferentes, tá bom? Tá certo? E também aqueles que formam um ciclo, né? Então, anidrito cíclico, tá? Então, você tem que ter só cuidado com isso aí, tá? Em relação às suas classificações. Vamos ao último, tá? Cloreto de ácido, né? Cloreto de ácido, pessoal, só isso, né? É só observar que o OH, né? O OH que estava aí, a hidroxila, sai no lugar, tem o que? A entrada do cloro, tá? Então temos aqui o cloro, tá? Qual o nome desse negócio, tá, pessoal? Qual a nomenclatura, né? Não é nome do negócio, é com nomenclatura. Então seria o quê? Cloreto, cloreto de quê? Porque cloreto é o cloro, né? Cloreto de etanoíla, tá? Por que etanoíla? Porque é um etano, pessoal, tem dois carbonos, desculpa, tem dois carbonos na sua cadeia principal. Etanoíla, tá? Então, no lugar do H, entrou o cloro, e você bota cloreto, né? Aí vem de etanoíla, tá? Ah, professor, e esse outro que tem um anel benzênico? Esse aqui é o que é? Cloreto de quê? Benzoíla, porque é o anel benzênico, tá? Aí você, em vez de chamar anel benzênico, né, você vai chamar benzoíla, tá? Bem, pessoal, aí se encerra, né, nossas funções oxigenadas, tá bom? Espero que vocês tenham gostado, tá? Eu tento, né, falar um pouco rápido, desculpe, mas é questão de quê? Porque vocês podem rever, né, voltar nossas aulas, né, para ver o que foi falado direitinho, tá? Veja nossos exemplos, tente aproveitar isso nas nossas atividades. Amanhã temos, né, na quarta-feira, vamos ter um tira-dúvidas, tá? Em relação às questões que vão ter da atividade, né? A gente sabe que agora em setembro, na sexta-feira, vão entregue da atividade, tá bom? Então, até amanhã, tá? Um abraço e tchau!